Olá, boa noite, painelistas! Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC, com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Lembramos que o nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast, IIPCcast. E se você desejar saber mais sobre o IIPC, entre em nossa página na web em iipc.org. A sua participação é muito bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês, os painelistas, e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na ciência conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E a equipe do painel é formada por Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor técnico Felipe Diniz, nossa equipe de apoio Guilherme Aiex, Luísa Borges e nosso diretor de conteúdo e também apresentador Eduardo Ezag. Hoje, gente, o Eduardo não vai estar aqui porque ele está numa missão de trabalho, mas terça-feira que vem ele vai estar aqui de volta para apresentar aqui o painel junto com a gente. E aí eu quero aproveitar para que vocês façam aí a divulgação, façam suas perguntas, nós vamos interagir aqui bastante com o professor, divulguem esse material, esse programa aqui, né? Dê o seu like se você gostar, e ainda dá tempo de compartilhar e chamar os interessados aí no tema de hoje, que é muito interessante, que a gente vai falar sobre anticonflito. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. O conflito nas relações pessoais pode ser um grave problema presente em nossas vidas e tornar a convivência praticamente impossível. Uma postura anti-conflito é essencial para aqueles que desejam promover atitudes mais saudáveis e evolutivas. Como lidar com conflitos e manter a tranquilidade diante de tanta turbulência na sociedade? Quais as implicações bioenergéticas na postura anticonflituosa? Quais técnicas podem ser aplicadas para se obter uma postura também anticonflituosa? E qual é a relação entre o conflito e o laboratório da paz, o Pacificarium? Hoje a gente vai falar bastante sobre o Pacificarium também. Então, no painel evolutivo de hoje, nós vamos abordar o tema anticonflito sobre a perspectiva da ciência, projeciologia e conscienciologia. E para isso a gente tem um convidado, que é o professor Ailton Maia, ele é administrador hospitalar, IPCOM, coordenador geral do IPC, nosso colega aí da época ainda da Rádio Tupi, né, Ailton? Boa noite, bem-vindo. Sandra, boa noite, toda a equipe do painel e os ouvintes também, né, os painelistas, né, os internautas aí que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, eu sou muito grato aí pelo convite e desejo aí uma boa noite, um bom programa a nós todos. Vamos começar então, Ailton. Então, estamos aqui. Vamos lá. Vamos em frente. Esse tema anticonflito, ele é bem interessante porque parece que é algo meio inalcançável, porque a gente vive cheio de conflito, né? Conflito para todo lado. Por que é importante a gente começar a estudar anticonflito e qual foi a sua principal motivação? Então, Alessandra, eu acho que primeiro estudar o anticonflito é a gente entender todos os nossos processos internos, porque há uma confusão muito grande, né? Por quê? Primeiro, a gente acha que o anticonflito é a gente não entrar em atrito com nada, nem com ninguém, nem fazer nada contra a vontade de outra pessoa, é ser bonzinho, é ser, né, extremamente cabeça baixa, quieto, aceitando tudo que acontece no dia a dia, e não é bem assim, né? Então, a gente vai falar aí do anticonflito, primeiro olhando com essa lente, com essa lupa, não para fora, mas para dentro, né? Vamos engolir a lupa, né? E olhar para dentro de nós a questão do conflito. Como é que é isso lá dentro, né? Porque muitas vezes, para você não manifestar, não se posicionar,
porque não entendeu qual é o limite desse conflito, como funciona o processo emocional dentro do ambiente ou dentro de um assunto contrário, a diferença de você estar com uma ideia diferente de um conflito, como posicionar, a diferença de você ter um posicionamento respeitoso para com os outros e para consigo mesmo. Então, engolir a lente é a gente olhar para o nosso autoconflito. Então, o que gera conflito? Muitas vezes, para a gente evitar uma discussão ou colocar nossas ideias, a gente gera um autoconflito. Você leva o autoconflito para casa para não colocar, para não se mostrar, para não se expor naquele grupo, naquele momento, naquela condição. Então, esse autoconflito, ele começa aí dessa falta de autorreflexão. Então, nós sabemos que a gente acaba se cobrando demais, saindo do limite. Tem muita coisa do nosso passado envolvido nisso, muita coisa religiosa, a gente traz muita questão de culpa e acaba se tratando mal internamente em determinadas situações, ou que não se defendeu, ou que não se posicionou melhor, ou que não resolveu ficar omisso, e isso traz um conflito. Esse é o conflito interno, né? Aquele conflito que a gente lida no dia a dia. E ele pode ser muito simples, você pode estar com um conflito pela sua aparência física, um conflito com o corpo físico, com soma, né? Não satisfeito com soma. Né? E tem gente que vive nesse conflito, faz 30 cirurgias plásticas e continua no conflito. Então, esse é um conflito, uma questão mais patológica. Mas tem o conflito da falta de aceitação, de autoaceitação. Né? O conflito, ele às vezes justifica a falta de reciclagem. Né? Então a pessoa está lá, não está satisfeita com o corpo, quer emagrecer um pouquinho, quer fortalecer, mas ela, em vez de reciclar e buscar uma academia, buscar um profissional, buscar ajuda, ela acaba entrando, passa anos no autoconflito e não atuando diretamente naquilo que pode se tratar melhor, se autoculpando, né, colocando datas, gerando expectativas e frustrações. Então o conflito ele vem dentro da gente. Nesse contexto, é aquilo que você não se aceita, e às vezes você não se aceita porque não se conhece, não se experimenta, e aí tem essa parte do corpo, e a gente pode extrapolar um pouquinho, né, Alessandra? Vamos falar das energias. Né? Então a pessoa está sempre drenada, está sempre em conflito energético, está sempre com uma energia que ou acumula, ou está no pico, ou está em baixa, não tem uma estabilidade, não tem uma regularidade. Então isso também gera conflito. E aí vamos para o emocional, vamos lá para o nosso amigo psicossoma. Então tem vários conflitos de origem emocional. É aquela pessoa que pisou no teu calo e você não engoliu, e às vezes acha que está tudo certo e não está, e aí sai do corpo, percebe que não está mesmo, vê um conflito ali exposto. Né? E aquele que é o melhor dos mundos, que é a gente levar isso para o mental soma, levar para a reflexão. Né? E a anticonflituosidade, ela ajuda muito na questão do raciocínio, da reflexão. Então Uhum. é mais ou Aí, menos então, nesse sentido. queria voltar um pouquinho aí. Você já trouxe várias abordagens muito interessantes, mas vamos voltar um pouquinho. Você comentou que às vezes a pessoa tem um conflito, mas aí a minha pergunta é: ela pode ter um conflito e não saber que tem aquele conflito? E aí você comentou também de sair do corpo, né, que é estudado pela ciência projeciologia. Isso ajuda a pessoa a perceber os seus conflitos? Isso, são duas coisas distintas aí. Né? A gente pode não saber o conflito, porque, primeiro, para a gente entender o que a gente diz para a gente mesmo, precisa de um nível de tranquilidade. Né? Precisa de um mínimo de anticonflito para você relaxar, refletir, arrumar um ambiente confortável, trabalhar as energias, buscar uma reflexão, buscar escutar o que você está dizendo para você mesmo. Né? E aí, a partir daí, começar a se conhecer um pouquinho melhor, se entender, né? E buscar fazer um cotejo disso com a sua realidade. Muitas vezes a pessoa chega aqui nessa vida e ela ainda não sabe como é o normal, é o natural, tá, gente? Não sabe o que eu vou fazer aqui, não sei o que eu vim fazer aqui. E aí a gente nasce lá bebezinho, né, que vai crescendo, tem todo um processo do envolvimento familiar, aquele ambiente de família, amigos e tudo mais, que a gente chama de mesologia, né? E aí essa mesologia vai mexendo com a gente. E aí, quando a pessoa começa a recuperar
aquilo que ela de fato é, a realidade consciencial, que vai acima do que nós somos no corpo físico. E essa realidade consciencial, ela pode começar a gerar pequenos conflitos positivos, né? A pessoa está lá naquele conflito funcional, aquele conflito que funciona, que é você começar a descobrir, a projeção ajuda muito nisso, a sua realidade consciencial, aquilo que você é de fato. Não é aquilo que você idealiza, aquilo que você construiu no intrafísico, não, é aquilo que expande isso. Sai do intra, vai para a dimensão mais abrangente, aquilo que você era antes de ganhar esse corpo físico, que é a nossa realidade consciencial. Então, a nossa realidade consciencial ela pode ser conflitiva. Pode. Primeiro, que ela pode ser menos do que a gente pensava que era. E segundo, que ela pode ser mais também, e a gente aqui não está expressando essa realidade consciencial. Qual é o ideal? É nem ser mais, nem ser menos. É você expressar a sua realidade consciencial, seja ela qual for. Não importa. O que ela for, se precisar melhorar, reciclagem, tem outras técnicas para a gente trabalhar. E aquilo que já é bom é para a gente aproveitar mesmo e expandir. Então, muitas questões quanto a gente já ter participado de muitas coisas bélicas no passado, de grupos bélicos, pode ter levado a gente a pensar diferente, a fazer uma desconstrução disso entre uma vida e outra, entre um corpo físico e outro corpo físico, que é aquele período intermissivo. E ali a gente pode estar trabalhando com essa questão da reflexão. E do ponto de vista de belicismo, uma das coisas que o professor Waldo coloca no BAC, que a primeira coisa que acontece quando a gente chega num curso intermissivo é o que a Conscienciologia chama de cosmoética destrutiva. É destruir, assim, através da reflexão, toda aquela tua formação mais bélica do passado, e começar a entender mais o processo da interassistência, como é bom ajudar você mesmo e o próximo, a questão mais universalista. Hoje eu estou aqui como brasileiro, estou com essa cor de pele, estou com esse jeito, mas já tive tantos outros, né? A nosso histórico holobiográfico ele é universalista, né? Porque a gente já nasceu em várias localidades diferentes. Pode não ser pelo ponto de vista do que a gente pensa, né, dos nossos preconceitos, mas acaba sendo da regionalização da gente vindo. Quando a gente entende esse contexto mais amplo, muita coisa que a gente tinha assim, importância aqui vão começando a desmontar. Um exemplo disso é a razão. Né? Então, a razão que era motivo para a gente lá atrás matar, dominar, invadir território, né? Hoje já não tem tanta importância assim. Não importa a evolução, importa a interassistência. Não importa mais tanto quem tem razão ou não tem, ou deixou de ter. Né? Importa é o universalismo, é cada um ter o direito de ser aquilo que ele é e evoluir como qualquer outra consciência no planeta. Então, nesse sentido, o anticonflito ele já ajuda de cara a gente interagir com um pouco disso tudo que eu falei. Né? Aonde você está nessa situação toda, qual é a sua realidade consciencial, o que você pode fazer de positivo, o que é aquilo que mexe com você, que você traz na sua bagagem. Então, quando você está lá no período intermissivo, que faz essa cosmoética, né, essa cosmovisão, essa ética cósmica, percebe aquilo e começa a trabalhar com outra maneira de pensar, outro jeitão de pensar. E quando a gente fala, sabe, Alessandra, parece bem difícil, mas quando você trabalha energia e você está com aquele pensamento que já é enraizado, já está secular ali, mas em um dia, em um minuto, você fala, não, eu estou refletindo aqui, eu não quero pensar, eu vou pensar diferente. Se posiciona, aquilo muda, mudou o padrão de energia, já dá aquela... Você já percebe, quem percebe pouquinho energia já vê que aquela maneira de refletir diferente, de qualificar aquilo que você está pensando, já faz uma diferença. Então, mais ou menos nesse sentido. Você falou, então, olha, do conflito funcional, que é aquele que te impulsiona, que faz você nadar contra a correnteza, vamos pensar assim, né? Do conflito disfuncional, que é aquele conflito que faz você ficar se culpando, que faz você ficar se torturando, e aí você não sai do lugar, você não consegue nem raciocinar, fica só no sofrimento. E você falou também do autoconflito e do heteroconflito, né? Então, você vê que são várias vertentes que a gente tem para abordar.
Mas você tocou num ponto muito importante, que é o momento da reflexão. Que quando a pessoa começa a refletir, a analisar, ela pode abrir mão dos seus conflitos, né? Dos conflitos, principalmente desse conflito disfuncional, que é esse que prejudica a pessoa. Eu queria que você, e você falou também do aspecto energético, queria que você falasse um pouquinho de técnicas que você já começou a falar, só para a gente organizar um pouco mais aqui, de técnicas para a pessoa diminuir esse autoconflito, que tem a ver com essa reflexão aí que você comentou e trabalho de energia, né? Perfeito, Alessandra. Primeiro, além da questão do trabalho de energia, passa pelo entendimento, passa pelo estudo daquilo que é da anticonflituosidade. Qual o seu limite? O que deflagra? Qual é o gatilho que às vezes mexe com o temperamento? O que a pessoa destempera? Né? O que ela já. O conflito fica na manifestação já direta, né, dos braços, do rosto, das energias e tudo mais. Então, esse é um ponto para a pessoa buscar essa reflexão, buscar o autoconhecimento. A gente começa partindo pela seguinte situação. Primeiro, o que acontece quando a gente está numa rodinha de fofoca falando mal do amigo? Como você se sente? Aquilo é prazeroso antes, durante, depois? Se né, a pessoa tem aquele costume e ainda não tem a ideia dos efeitos de tudo que tudo isso traz. Mas se a pessoa acaba se envolvendo nessa situação e aquilo cria um desconforto, seja ele qual for, e aí a gente começa a se dar atenção, porque os conflitos, às vezes, eles geram por essa falta de autoatenção. Então, os sinais, qual é o sinal daquilo ali? Você se sente bem depois? Às vezes entrou naquela onda, né? Entrou na maré, já falou, não tem mais jeito, não adianta mais culpar, já falou, já foi. Mas a gente tem técnicas, né? A gente pode chegar depois em casa, refletir melhor, trabalhar as energias, exteriorizar melhor as energias para aquela pessoa, né? Até para o grupo que estava fofocando também, não tem problema nenhum. E a gente acaba mexendo com isso, de certa forma, de uma forma positiva, né? Você pega aquele aprendizado e transforma isso em positivo. Outra coisa é você chegar, não vou conversar mais com ninguém, porque eu acabo entrando nessa onda, depois eu me sinto mal, e eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou uma pessoa ruim, eu não presto para isso, eu não presto para aquilo ali. Então, isso é o autoconflito, que só vai trazer companhias extrafísicas e energias extrafísicas para que aquilo se potencialize. Quando a pessoa começa a refletir, reduzir esse nível de autoconflito, eu não vou entrar nessa furada, e ela pode chegar a começar a perceber. Quando você descarrega emocionalmente a falar mal de alguém, você começa a entrar em contato com as energias de todas essas pessoas que de várias vidas já fizeram isso com aquela consciência. Quem dos ouvintes, pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes, não está falando às vezes de uma pessoa e a emoção sobe, e aí você sente que aquilo parece que você botou numa caixa JBL lá. Aquilo vai ganhando uma grandeza que não foi aquilo que eu pensei de jeito nenhum. Não foi com essa força toda. Como é que isso ganha esse corpo todo, essa pressão toda na hora que eu estou falando isso? Então, quando a pessoa percebe isso, ela começa a ver os efeitos da onde ela mete o dedo, da onde ela não mete o dedo. E aí a gente começa a tomar um pouquinho mais de cuidado por investigação, não é por policiamento nem por culpa. É por autoinvestigação, a gente procura entender, refletir, tentar consertar exteriorizando as energias, e começa aí com a técnica bem lenta. Tem uma técnica muito interessante no manual aí de uma técnica energética, que é o manual da TENEPS, que é a pessoa, um pouquinho antes da TENEPS, refletir sobre tudo que aconteceu nas últimas 24 horas. As pessoas que ela entrou em contato, quem mandou mensagem. Hoje está ficando cada vez mais difícil, né? De lembrar disso tudo no final do dia. Mas a gente começar pelo menos a pegar aqueles pontos mais importantes, aquilo que mexeu, aquilo que incomodou um pouquinho, aquilo que não incomodou, né? Então a gente começar a lidar com o conflito como uma coisa que existe. Não dá para eu sair, o conflito aqui, eu vou fugindo. É mais fácil eu transformar, pensar sempre na questão do conflito funcional. Conflito funcional e conflito pessoal é um conceito da psicologia organizacional, né? Então, a primeira vez que eu li isso foi num livro de psicologia organizacional. Então, o conflito
funcional é aquele conflito que funciona. O nome já diz, né? Então eu sento lá com a Alessandra, olha só, esse negócio aqui que a gente está fazendo aqui para o programa não está certo. É melhor a gente entrar 5 minutos antes, a gente preparar a câmera, a gente ajustar isso, a gente ajustar aquilo. Isso é um conflito da maneira dela atuar e da minha, mas é um conflito que pode gerar, funciona, porque a gente vai corrigir, vai se entender e vai funcionar. Agora, se eu chego assim, Alessandro, olha só, com a cor desse cabelo aí não dá para a gente fazer o programa. Isso é um conflito disfuncional, eu não vou trazer nenhum enriquecimento para ninguém, eu não vou trazer melhoria de nada para nada. Né? Então, um autoconflito desse disfuncional, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, nesse ano, nessa cidade, com essa família? Sabe, gente, não dá. Por que eu tenho esse soma? Então, assim, isso não vai funcionar, não quero esse soma. Isso não é um conflito que vai funcionar. Né? Só na próxima vida que eu vou resolver isso. Nessa eu não vou. Então, isso não é um conflito funcional. Então, você começa a buscar conflitos daquela postura que eu quero modificar, aquele pensamento que eu não quero mais ter. Eu quero entrar num conjunto de grandeza da JBL de coisas positivas, que vai contribuir com pessoas, com ambientes, comigo mesmo, e onde o ambiente no meu entorno vai ficar melhor, onde eu vou começar a reforçar esse comportamento anticonflituoso e essa meu autoconflitividade, minha anticonflituosidade interna, o que vai acontecendo? Eu vou gerando, eu vou imantando, aquilo vai crescendo, e você começa a criar um exemplarismo, aquele exemplarismo anticonflituoso. O exemplarismo anticonflituoso não é aquele que você entra, não, cala a boca, o que está dando conflito. Não. Você entra, compreende a situação, ajuda a entendimento maior daquele conjunto de pessoas, daquele ambiente. Então você começa a entender e a ajudar. E aí está nascendo, está se formando aquela consciência intrafísica pacificadora. Não é pacifista. Não é levantar bandeira e sair brigando pela paz, né? Brigando pela paz. É ser pacificador. É aquilo que você faz no ambiente de forma, às vezes, silenciosa, ou atuando ali com um a um, porque você quer o melhor daquela pessoa, você quer o melhor daquele ambiente, você já não convive, já não compactua com ambientes que façam repressões de pessoa. E repressões de pessoa, veja bem, não é só gritar com a pessoa e não deixá-la falar, é não deixar ela refletir, não deixar ela expor as suas ideias. Então, a gente tem um ambiente repressor, tem um ambiente que a gente se sente mais liberto para falar, para pensar. Por exemplo, aqui minhas ideias estão pipocando, aqui eu estou livre. Não, um ambiente que ele é um ambiente anticonflituoso. As pessoas podem não concordar com o que eu estou falando, mas a gente está trazendo isso a nível de reflexão e não a nível de imposição. Ninguém está aqui falando, pegue seus conflitos, faça isso, faça aquilo outro. Não, esquece. Isso aí é autorreflexão. Ailton, queria aproveitar, já que você falou, né, do autoexemplarismo anticonflituoso, para divulgar que o professor Ailton tem no YouTube, né, um vídeo, na verdade, uma defesa, né, Ailton, do epicentrismo em debate, que ele explorou bastante essa temática do autoexemplarismo anticonflituoso. Vou pedir aqui para a nossa equipe também divulgar o link. Aí vocês podem assistir também, que é uma outra vertente aí com um pouquinho mais de profundidade que ele falou do tema. Inclusive, no link tem um paper, né, Ailton? Agora, Ailton, como que uma pessoa pode, assim, falando na vida real, de verdade, no dia a dia, porque conflito a gente sempre tem, vai ter, né? E a gente vive num planeta cheio de conflitos, né? Não tem como. Como que a gente. Aliás, a pergunta é possível, na sua experiência, o mundo lá fora está cheio de conflitos, muito bagunçado, e a gente internamente está tranquilo? E o que a gente precisa fazer para o caso tem algum painelista que tenha isso como meta, aliás, é minha meta também, né? De ter essa tranquilidade íntima. Como é que a pessoa faz? O que a pessoa precisa começar a fazer? Alessandra, o início do princípio do começo, quando a gente ainda não consegue fazer a questão da anticonflituosidade, ainda não é uma referência nesse assunto, é você começar pela sua agressividade. Auto e hétero.
Então, a pessoa começa a reduzir a agressividade. O que que me gera, o que que me faz ser agressivo? Por que que eu fico agressivo com outra pessoa? Aonde eu perco a linha, perco o meu raciocínio, perco a minha reflexão, perco o meu discernimento e parto para a agressão. Então, assim, isso já é um ponto muito sério, porque a gente, reduzindo a agressão, a gente melhora o ambiente, melhora o nosso entorno, melhora a nossa condição interna. E uma coisa é você não gostar de um detalhe seu, de um detalhe do outro, outra coisa é você se autoagredir e heteroagredir as pessoas, seja com palavras, seja com gestos, seja com qualquer outra coisa. É muito comum a pessoa que não se conhece, que ela não quer se conhecer e tem raiva de quem a conhece, né? Quando alguém faz uma heterocrítica que você não pediu, a pessoa fica agressiva, né? Porque ela não quer mexer com isso. Quem é essa pessoa para falar isso de mim? Eu não quero mexer nisso, né? É até um direito, mas acontece que as pessoas falam mesmo, pensam, falam, às vezes colocam, fazem um feedback, colocam uma heterocrítica. Então isso daí é o primeiro passo, né? A pessoa tem o direito de pensar o que quiser da gente, certo ou errado, real ou irreal. O direito de pensar é um direito de qualquer um, né? Então a gente é que não deve pensar da gente aquilo que os outros estão pensando. Eu não posso carimbar e dar tudo como correto. Então, eu preciso ter um nível de reflexão e até um nível de lógica. Não, o que falou tem lógica mesmo. Doeu, mas tem lógica, né? Eu vou levar lá para a minha reflexão, porque machucou aqui, é sinal que tem alguma coisa aí que a gente possa estar revendo. Mas aquela coisa, né, da notícia ruim mata o mensageiro, lá da época de Roma, então isso daí, o cara corria 40 quilômetros e se o imperador não gostasse da notícia, mandava matar o cara que levou o pergaminho lá. Então, eu acho que isso daí já foi, né? Outra também dessa época, que é, acho que é Parésio ou Parésio, não sei bem o nome correto, que é quando você fazia uma crítica para cima, né? Você sofria as consequências, né? Ou matava, ou você não podia fazer crítica nenhuma de quem estivesse acima de você, do ponto de vista da hierarquia, né? Se fosse um imperador, se fosse um senador, se fosse uma pessoa que estivesse acima de você, né? Depois vieram outros, a pessoa você sofria represália. Então hoje não, hoje a gente até sofre energeticamente, tem ambientes que isso ainda existe, mas já são cada vez mais raros, né? A liberdade de expressão hoje, ela é uma conquista, né? Não é alguma coisa que hoje a gente já pode ter, a gente já pode falar, porque a gente não pode desrespeitar, nem a nós, nem aos outros. Então a gente precisa buscar lá o caminho do meio, ter o entendimento, saber abrir mão de certas coisas, para você também andar no caminho do meio, porque é um abre mão daqui, um abre mão dali, né? Nenhum relacionamento familiar, um relacionamento interno. Então é um abre mão disso, a pessoa um gosta de um jeito, outro do outro. Então a gente começa a fazer o equilíbrio para seguir o caminho do meio e ter uma convivência saudável, com respeito, com cosmoética, né? Levando-se em consideração o para-direito da pessoa, o direito das consciências que a gente não está enxergando, mas que estão ali com aquelas consciências. Então a gente esclarece, sim, a gente fala a verdade, mas fazer tares, esclarecer, falar aquilo que você está vendo, não é um taco de beisebol. Então você não vai lá, verdade, toma, pá, mais verdade aí agora, pá. A gente pode fazer isso de forma anticonflitiva. Cada pessoa tem seu tempo. Às vezes a gente está enxergando aquilo perfeitamente, o outro não está. E aí? Então, a maneira que a gente tem de paciência, de colocar isso em prática, é que vai fazer a gente se desenvolver mais, trabalhar mais. As coisas não dá para ser jogadas, né? Você tem que estudar qual é o melhor momento. Pô, eu falo isso daqui, toda hora eu vou falar lá com o filho, com o marido, com o parente, e dá problema. Lógico, pô. A pessoa acabou de chegar, bufando de cansada, com fome, mal deixou a bolsa lá, guardou a bolsa e falou: tem um negócio para te falar. Pá, 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 pá. Então, assim, não é assim. A gente precisa respeitar o momento da pessoa, deixa a pessoa tomar um banho, deixa comer, deixa cuidar do soma, né? Depois a gente, vamos conversar, dá para a gente bater um papinho aqui, é uma notícia não muito boa. Então a gente precisa também ter forma. Não adianta ter só conteúdo. A gente precisa ter forma, ter a hora de fazer aquilo ali. Não é que tem que ficar marcando no relógio, mas tem que ver se tem clima, se tem ambiente, né? Não é só falar o tempo todo.
para se livrar de uma questão que às vezes está dentro do emocional da pessoa. Então, a anticonflituosidade técnica, ela inicia pela antiagressividade. Então, o que você faz durante seu dia para manter um equilíbrio com você mesmo, um equilíbrio com o ambiente que você está vivendo? Tá? Então, quando a coisa esquenta, você é de jogar gasolina ou de apagar o fogo? Então, joga gasolina no fogo ou vai lá pegar o extintor para apagar, para ajudar a apagar? E às vezes ajudar a apagar. Você falando de agressividade, né? Eu, por exemplo, quando eu estou com fome, eu fico de mau humor. Aí eu fico agressiva também. Então, isso daí é importante a gente se pesquisar para entender, né? Então, com fome, não conversa muito comigo, não, porque aí eu não vou, eu posso ser mais agressiva. E aí você tem sua hora e tem o seu respeito. Você vai debater um assunto muito importante ou que já sabe que é um ponto de conflito. Porque o que é o conflito pela ótica da sociologia? Pela ótica da sociologia, o conflito é quando uma pessoa fica entre você e seu objetivo. Então, isso gera conflito. Então, são várias vezes que isso acontece. Né? A pessoa não está dentro de você, ninguém sabe o objetivo do outro. E a gente, sem querer, entrou na frente do negócio e aí vai gerar conflito. Agora, você começa a entender, aí, pô, eu já sei então que, pô, socialmente, quando isso acontece, eu estou no meio aqui entre uma pessoa e o objetivo dela. Né? Então, a Alessandra está lá, no técnico científico, pô, liberar, o professor quer dar a palestra, quer ser liberado. Aí a gente não libera, é o conflito. Ele não está pronto. A gente avisa para ele, pronto, já gerou conflito. Então, tem que ter toda uma técnica para estar explicando, pontuando, fazer heterocrítica construtiva. Né? Construir esse ambiente anticonflituoso, ele é construído, ele não é dado de presente. Então a gente precisa construir. Óbvio que a gente escorrega, óbvio que a gente derrapa, mas aí a gente vai consertando, vai ajustando e vai melhorando. Então esse ambiente ele é construído. A anticonflituosidade ela é bem impactante do ponto de vista evolutivo. Uhum. E aí ela exige dedicação. Bacana, eu queria aproveitar, porque nós já chegamos na metade do programa, e eu já vou fazer algumas perguntas aqui dos painelistas. A Carla Moreira, para a gente poder entrar aqui na ordem, né? A Carla Moreira, ela pergunta: como se defender energeticamente de uma pessoa agressiva? Isso, tem vários modos. Tá? Primeiro, o teu caso, a tua pergunta é contundente: como me defender? Né? Então a pessoa vai fazer lá o EV pensando na autodefesa. Né? Mas às vezes a agressividade da pessoa mexe com a nossa pensanidade. Então você fecha o que está entrando, mas se entrou já um pedacinho, já gerou um conflito interno. Tá? Eu, particularmente, como eu já procuro trabalhar mais com a questão da interassistencialidade e tudo mais, eu não busco tanto fazer EV só para me defender. Eu faço EV para assistir, para tirar o conflito do campo energético, para melhorar o padrão energético das duas pessoas e reduzir o conflito. E às vezes a pessoa é conflituosa e o padrão energético dela manifesta isso o tempo todo, ela não conhece o contrário disso. Ela só conhece o conflito. Então a ótica, a lente, o óculos que ela usa é o óculos do conflito. Eu uso o óculos do anticonflito. Então eu olho tudo pela ótica do anticonflito. A pessoa olha tudo pela ótica do conflito. Se você acalmar o ambiente para ela, aquilo gera uma desestabilização. Ela vai precisar agredir alguém, vai precisar quebrar alguma coisa. Tem que mudar aquele ambiente para ela sentir, porque nós ainda temos essa necessidade de ter referência. Então a gente busca referência. A questão da reciclagem, ela pega muito nisso. Porque como a gente busca referência, e você está reciclando e ainda não tem uma referência do novo, então acaba qualquer aperto na vida, você vai para sua referência passada e larga todo o processo que você está melhorando ali. Ah, isso não vale nada. Ainda começa cheio de desculpa verdadeira para poder anular aquele trabalho. Então, o melhor que tem é a pessoa trabalhar as energias sempre. Por quê? Porque isso vai dando confiança. Confiança diminui o conflito. Autoconfiança diminui o autoconflito. Como você trabalha com energia sempre,
Você não fica preocupado com a energia de agressividade. Ela entra, você trabalha. A agressividade, ela, quando está no outro, você já identificou a sua, você já trabalha a sua, é a coisa mais tranquila de se atuar. Porque você é até bom por experiência, né? Porque você começa a trabalhar perto daquela pessoa, com aquela pessoa, ante aquela agressividade, e pode perceber a pessoa mudar até a maneira de te abordar. Começar a falar com educação, com respeito, de uma hora para outra. Você olhar e falar, não é possível. Né? Por quê? Porque aquele holopensene. Você foi lá, você exteriorizou suas energias, você equilibrou através do EV. Ela às vezes respirou um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos que ela respire com aquele ambiente melhor, já pode fazer a diferença muito grande para a pessoa que fica imersa em conflito o tempo todo. Então é o quanto a gente pode ajudar. É interessante você trazer essa abordagem, porque você já esteve aqui no programa algumas vezes, e eu lembro que você veio falar também da cultura da cooperação, porque às vezes o conflito tem muito a ver com a competição, né? Às vezes a gente quer estar o tempo todo competindo uns com os outros, e isso realmente gera conflito, porque eu não quero que o meu coleguinha atinja a minha meta, eu não quero que o outro seja melhor que eu, né? Então, isso também acontece. E ela vem, às vezes, nos mínimos detalhes. Quer ver, nas próprias metas. Às vezes você chega assim e fala, não quero mais aturar aquela pessoa a partir de hoje. Então você coloca uma coisa que é competição, é conflito. Você está querendo dar um fim, né? Você virou lá aquele autor de novela, você já quer dar um fim naquele acontecimento, como se você pudesse fazer isso, ou como se a separabilidade física pudesse resolver isso. Então você pode até, como estratégia, fazer a separação física. Não vou ficar mais no ambiente daquela pessoa e tal. Mas, do ponto de vista energético, você pode não estar levando isso para o seu emocional e estar ajudando com as energias a melhora daquela pessoa. Então a gente, às vezes, satura antes. A gente chega, não, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão muito perto de uma realidade muito recente nossa. Então acaba dando aquele conflito, aquele frisson, aquele friozinho na barriga, tipo assim, se eu ficar aqui, eu vou ficar assim de novo. Então volta aquela falta de autoconfiança, o trabalho constante com as energias. Quando a pessoa começa a mudar, quanto mais ela trabalha energia, mais ela ratifica aquela mudança. Então existe aquela construção dessa realidade consciencial que você diferenciou aqui. Então é mais ou menos por aí. Às vezes você não quer conflito, e a vovó Filó já falava, né? Quando um não quer, dois não Não brigam. brigam, dois não brigam, né? Isso aí. Ailton, vamos aproveitar aqui a pergunta do Luciano Santos, aí, o nosso painelista. Nos países mais antigos da Europa e Ásia, no passado, houve guerras e muitos conflitos. No Brasil, vivem pessoas de várias etnias e em paz. Essa ressoma no Brasil é um projeto da evolução? Deixa abrir. Eu não saberei te responder diretamente, porque, assim, do ponto de vista de vivência, o que eu tenho é estar, por exemplo, ouvindo o professor Valdo falar que a conscienciologia precisava ser aqui no Brasil, por alguns motivos. A gente sujou um pouquinho a nossa história com a questão do escravagismo, mas lá fora é pior. Sujamos muito a nossa história, pouquinho não, sujamos muito, mas lá fora foi muito pior. E aí tinham duas línguas que permitiam ter um cabedal de flexibilidade para que pudesse estar trazendo aí a conscienciologia, a projeciologia para esse planeta. Uma delas é o alemão, pelos recursos da linguagem mesmo, e o outro é o português. Então, o professor Laudo falou que os amparadores optaram pelo Brasil, que acharam que os efeitos seriam menos danosos para poder implantar a Conscienciologia do que em qualquer outro país, né? Pelo tamanho territorial, pela flexibilidade da linguagem, justamente por não se envolver em tantas guerras, né? E pela questão da diversidade de existência. Né? Não vou fazer de convivência, porque a gente ainda tem muito problema com diversidade, muito preconceito no Brasil. Mas a gente realmente tem uma condição diferente. E aí eu lembro dele falar que a ideia foi por isso.
mas da minha vivência eu não sei alinhar, né, quais as diferenças. Eu sei que, assim, a terra do não, né? Não podia ser na Alemanha, não podia ser, como a linguagem alemã era melhor, não podia ser não sei aonde, não podia ser, e acabou o Brasil ser o menos pior. Não vou dizer que era o melhor, mas era o menos pior. Então era assim mais ou menos que ele explicava para a gente quando a gente perguntava por que o Brasil. É interessante isso aí. E realmente aqui no Brasil a gente tem uma liberdade de pensar, né? Isso também ajuda muito, até certo ponto. Ailton, eu vou aproveitar, juntar duas perguntas aqui que nós temos, duas painelistas, a Carmen Pina e a Marilene de Almeida. A Carmen pergunta: professor, poderia falar da relação da paz e o conflito? Paz é ausência de conflito? E em seguida, a Marilene pergunta do laboratório Pacificarium, que a gente tem que falar desse laboratório hoje ainda, ajudando a superar conflito. Deixa eu abrir o som. Isso. Então, Carmen, eu penso o seguinte: a paz, dependendo do que a gente está falando, né? A ausência de conflito por si só não é paz. Tá? Está aí no Homo sapiens pacíficos. Por quê? Porque existe a trégua, que é um momento entre uma guerra e outra. Isso não é paz, é trégua. Então ainda não pode levar o nome de paz. Paz é uma coisa mais duradoura, construída através de harmonia, através de impedimento, de entendimento, através dessa anticonflituosidade natural. Não é fugir do conflito, é o respeito da diversidade, do outro pensar diferente e tudo mais. É o que gera esse anticonflito, né? A tolerância, né? São N outras questões que a gente tem mania de avaliar o outro pela nossa ótica. A nossa ótica. A gente não faz muito o processo da empatia, que é olhar pela ótica da outra pessoa, sentir o que ela está sentindo. Até quando a gente vai analisar a cultura de outro local, lembro que eu li um livro chamado Intolerância, da Academia Mundial de Cultura, e esse livro ele falava isso. Tinha um indiano que falava isso. Avaliar a cultura do outro não é avaliar sobre a nossa ótica. Chego lá com a minha cultura de carioca aqui, vou analisar lá uma cidade da Índia. É analisar pela ótica deles. A cultura deles é feita pela vivência que eles estão vendo daquela ótica, e não da nossa ótica. Por isso que o pessoal atropelava as culturas aí no passado, acabava com tudo, porque não entendia, não vai entender nunca. A gente queria entender pela nossa ótica. E isso não dá, você tem que entender pela ótica da cultura que existe naquele local, ou da maneira de funcionar da pessoa que está ao seu lado, que está junto a você. Não adianta você olhar para ela, se fosse eu, fazia diferente, mas você não é ela é ela. Então, como essa pessoa faz? Por que ela faz? O que pode ser ajudado? Será que, de repente, nem precisa, ela está certa fazendo o que ela está fazendo, do jeito que ela está fazendo. Então, a gente precisa só buscar refletir mais, né? Entender mais. E aí, a paz como ausência de conflito é uma paz mais duradoura, essa paz compreendida. É uma paz na prática, é uma harmonização, é uma coisa que já ocorre. Então, você tem lá um acordo de paz, beleza, funcionou, tem vários ali no Pacífico, tem uns que duram até hoje, então é mais ou menos isso é a paz. Né? Então, por exemplo, no processo aí da paz entre povos, né? A gente ainda não viu dois povos democratas se destruindo, né? A gente entrando em guerra. Então, isso é alguma coisa para a gente pensar. Né? A democracia não é o ideal, não é o melhor, mas pelo menos está servindo para alguma coisa aí nesses países, né? Que está cheio de conflito interno, mas que não estão entrando em guerra, pelo menos até agora, entre eles. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que a paz ela não pode ser trégua nem ausência de conflitos, ela precisa ser alguma coisa construída e duradoura, uma interação, uma cooperação entre as pessoas, ambientes, povos, países, planetas, seja lá a grandeza que a gente queira dar para isso. E o Pacificarium, Ailton? E aí, nessa construção, nessa harmonização, nessa preparação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver um pouquinho além do que a gente vive, né? E se a gente continuar vendo as coisas do jeito que a gente vê, aquilo acaba não tendo muita importância. A gente não coloca o grau de urgência que a anticonflituosidade pode trazer em relação a outras situações do planeta, como a reurbanização,
um monte de questões de esclarecimento de consciência. Então, quando você pega um laboratório físico, isola lá, pega lá um fim de semana, vai todo mundo para lá, entra ali. Aquilo ali, ele existe para isso e só acontece esse experimento. E aí a pessoa está ali, senta na cadeira, de frente para outra. E você e a equipe que está lá exterioriza os melhores energias de tranquilidade, de harmonia, de pacificação, somada com uma equipe extrafísica, com pessoas que têm interesse nessa questão dessa harmonização de cada um. E aí a pessoa recebe aquele banho lá que vai mexer com a reflexão, com as energias, com o corpo físico. E dificilmente a pessoa sai de um evento desse do jeito que entrou. Porque ao perceber essa energia, ao sentir os efeitos, ao dividir os comentários com os presentes, aquilo acaba mexendo com a pessoa. São mini reurbanizações que a gente faz no corpo energético, no corpo emocional, nas nossas ideias, e a gente volta para o ambiente de onde a gente estava com essas mini reurbanizações. Então a gente faz o experimento e melhora o contexto, sente um padrão de energia anticonflituoso diferente e fala assim, não tem aquela pessoa que você olha e admira, que você fala assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a fulano. Então você percebe aquele padrão de energia e fala, puxa, eu quero fazer isso por minha força e vontade individual, mexendo na minha pensanidade, reciclando aquilo que eu não preciso mais trazer até aqui, né? Então a gente faz isso no pacificário. A gente ajuda a pessoa, ao invés de carregar pensamento de violência por ter sofrido por alguma coisa, por ter passado por alguma violência, seja na infância, seja na rua, seja na escola, seja de um colega, aquilo que a pessoa, toda vez que ela pensa, volta naquele ponto. Pensa, surge, eclode aquele pensamento de novo. Então, a gente trabalha com isso dentro do pacificário, com a nova perspectiva, com a nova maneira da pessoa pensar. E às vezes esses conflitos, essa maneira de pensar, ela não vem dessa vida. A gente no intrafísico, às vezes, não tem essa lucidez, não mexe. Mas a gente já viu no pacificário, equipe extrafísica, trabalhar com energias travadas dentro da pessoa, que era de outros momentos, de outros instantes. E a pessoa sai de lá outra pessoa. Então, o pacificário ele não faz nada diferente do que a pessoa dê abertismo para que ela possa trabalhar essas energias anticonflituosas, trabalhar a diversidade. Que vamos pensar aqui, Alessandro. Você tem lá preconceito, você não quer se conhecer, você está todo fechado. Então, a pessoa toda fechada, ela não se Está cheia permite de mais nada dor, novo. né? A pessoa está toda dolorosa, toda doída, cheia de Toda mágoa, presa, a energia ressentimento. travada. O que entra não quer nem ouvir mais nada porque já está com um caminhãozinho cheio, e o que entra incomoda. Então a gente precisa estar num ambiente que a gente relaxe, solte as energias, né? E aquilo ali vai se renovar para você melhorar a sua reflexão. Trazer conflito. Por que eu gosto de anticonflito, desse assunto? Porque é um assunto, do ponto de vista de convivência, é dos melhores que tem. E quem não tem ambiente conflituoso para conviver? Agora, tenta trazer o anticonflito para dentro desse ambiente e observa as pessoas nesse ambiente conflituoso, vê se não melhora a capacidade de reflexão, vê se aquilo que você fala não é escutado mais do que era antes. Porque vocês já tentaram refletir no meio de um tumulto, no meio de um conflito? Né? Numa feira, todo mundo gritando. Então, assim, é difícil. Então, quando você gera um holopensene mais anticonflituoso, você cria condições, não que isso vá acontecer, mas você cria condições para aquelas consciências intrafísicas e extrafísicas que ali estão refletirem melhor. Então, essa é a sacada do anticonflito. Quando você muda o ambiente e tira o conflito do ambiente, as pessoas que estão ali refletem melhor. E muitas vezes aquele copinho d'água que você, vamos parar, vamos tomar um cafezinho aqui, já ajuda para você quebrar aquele momento acalorado, assentar e voltar todo mundo para o racional. Então, assim, nesse sentido, eu acho muito interessante observar o efeito do anticonflito
na capacidade de criar ambientes que gerem mais reflexões. Eu chamo Ailton, bem a atenção. isso muito bacana, esse aspecto que você trouxe, muito bacana mesmo. E esse laboratório Pacificarium, ele é um laboratório que está localizado intrafisicamente no Rio de Janeiro, né? E qualquer pessoa pode participar desse laboratório. Eu sei que vai ter um experimento no próximo final de semana, né? Dia 18 e 19, o pessoal colocou o cartaz, aí você vai ser um dos professores, né? Um professor responsável, que é o que a gente chama de EPICOM. Qualquer pessoa pode participar? Painelista que estiver ouvindo a gente aqui, pode se matricular e fazer o curso? Pode e seria muito bem-vindo, porque lá não tem pré-requisito. Porque o ideal é que qualquer pessoa possa sentar e perceber, independente de qualquer pessoa que eu diga no sentido de nunca estudei nada, nunca... É bom que ela está em tábula rasa, né? Ela não vai ter nada ainda pré-concebido, vai chegar lá, vai perceber o ambiente anticonflituoso, um ambiente que facilita a reflexão e ainda gera energia nesse padrão. Então, acho que é isso. Você sair dali com esse padrão, a gente chega em casa, a gente quer repetir aquele padrão que a gente extrapola, né, no laboratório. Então, quando você volta, o nome já diz laboratório, é para fazer ensaio mesmo, é para extrapolar, para fazer experimento. Então, quando você faz um experimento voltado para a anticonflituosidade, para a paz, para a harmonia de pessoas e ambientes e tudo mais, você sai dali querendo fazer isso, repetir aquela sensação com as pessoas que você gosta, para aqueles ambientes mais conflituosos. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, cada pacificário que eu faço, eu acho que eu melhoro um pouquinho mais em direção a essa questão da anticonflituosidade, em direção à compreensão maior das pessoas, em direção à empatia, em direção às dificuldades alheias, no sentido de ver os desbloqueios, a facilitação da reflexão, os novos desafios que são criados nesse tema para a pessoa que sai do laboratório por ela mesma. Ninguém vai criar desafio para ninguém, mas ela mesma, através da reflexão, e as pessoas que repetem o experimento, o feedback que a gente recebe, o dia a dia que a gente convive e aquilo que a gente leva para todos os lugares. Né? A minha vida ela teve vários divisores de água, mas o pacificar é um deles, porque perceber aquele padrão de energia me rememorou, me trouxe coisas muito positivas e me trouxe desafios para essa vida que eu jamais ia pensar se eu não tivesse experimentado isso dentro do laboratório. Então, nesse É um sentido, ambiente blindado, né, energeticamente, para a gente poder ter esse leve, né? Esse leve do dia a exatamente. dia, que não é fácil mesmo. E como Agora, mexe com a nossa reflexão, Alessandro? é, Ele mexe. Uma vez eu estava antes de começar o experimento, e eu pensava assim, o ambiente me ajudando a refletir. Pensa desde que você se lembre, quando você tinha o menor, onde a tua lembrança achar nessa vida, lá na tua infância, todas as pessoas que te ajudaram, ou no momento de conflito, ou na pacificação das suas ideias, tal, tal, tal. Então, ali, em frações de minutos, eu revivi todo esse momento e vi quanta gente boa já passou pela minha vida, me ajudando a refletir, me ajudando a sair de conflito, me ajudando a pensar diferente. Então, isso aí é o máximo. Né? é Você vê uma como. coisa. Aí você vê o efeito, fala, nossa, esse efeito teve em mim. Tomara que eu consiga fazer isso para os outros, né? Ajude um pouquinho a melhorar a vida das pessoas. Então, mais ou menos É, nesse sentido. eu já fiz o laboratório também algumas vezes, e uma coisa que eu acho muito bacana é o sinergismo energético de várias pessoas anticonflituosas, desejando o bem, nesse nível de benevolência, de fraternidade, né? Esses momentos ajudam a gente a ter mais autoconfiança, né? É muito bom. Agora, Ailton, nós temos uma. Alessandro, eu só queria falar um pouquinho de segurança. A gente tem médico na equipe, né? Não é médium, não, é médico, né? Pessoas formadas em medicina, para estar ajudando lá em qualquer intercorrência e tudo mais. Né? E às vezes a gente dá um enjoo, dá uma tontura, porque a pessoa está mexendo com coisas que melhoram. Né? Então dá aquela, a gente chama de descablagem, né? Dá aquela melhorada assim, instantânea. E às vezes a própria reflexão faz isso. Né? Então nós temos uma equipe muito segura, né? Pessoas muito experientes de Conscienciologia,
que estudam bastante, que já fizeram várias reciclagens, que já participaram de vários pacificários. Então, é uma equipe multidisciplinar aí, bem interessante, bem forte, e que sabe lidar com a situação, sabe trabalhar com as pessoas. Então, isso também é bem importante, porque você sai até do escopo laboratório e passa um fim de semana inteiro num bom relacionamento nesse sentido. O laboratório existe desde 2017, né? Então, o pessoal já tem um pouquinho aí de experiência. Ailton, tem uma pergunta aqui muito interessante. Acho que é uma pessoa novata aqui que não tem muita convivência com a Conscienciologia, deve estar chegando agora, painelista que nos honra com a sua presença. É a Fernanda. Ela pergunta o seguinte: professor, o Laboratório da Paz seria bom para aquela pessoa que sofre de pesadelos, terror noturno, né, autoconflito, ou teria outra sugestão? Olha, Fernanda, é tudo isso mais um pouco. Entendeu? Então, o autoconflito é uma prescrição valiosíssima, o Laboratório da Paz. Né? Mas também a pessoa que sofreu conflito de fora para dentro, que não foi alto, que é muito comum, né? Às vezes a pessoa passa por uma violência urbana, por exemplo, né? Por uma violência doméstica, por alguma coisa, e é muito comum ela mesma ela se cercear mais do que a própria violência que ela levou e ainda ficar pensando, né? Guardando na memória aquele dia, tudo aquilo que aconteceu. Então, o laboratório ele não é uma panaceia, ele não vai resolver todos os problemas das pessoas, mas ele vai criar um ambiente seguro para que a pessoa possa estar refletindo e, quiçá, essa reflexão a leve a respectivar a maneira dela pensar. No teu caso aí, a maneira do autoconflito, como é que funciona esse pesadelo, o que seria esse terror noturno, né? Será que você pode dar um passo além? Será que esse terror noturno, esse pesadelo, pode ser assédio extrafísico? Você pode estar projetada e ter assédio extrafísico? Como lidar de uma maneira anticonflituosa, né, com os assediadores extrafísicos? Antigamente eu saía do corpo nessas pressões e às vezes a pessoa me agredia fora do corpo e eu reagia lá, vamos brigar. Né? Até o dia que eu refleti e falei, não, pode me bater, eu não preciso brigar, eu estou de psicossomo. Né? Não há por que eu reagir. Posso exteriorizar minhas energias aqui, está tudo certo. E aí acabou um monte de coisa. Então a gente também vai mexer na nossa postura íntima, Fernanda. Eu acho que isso que é bacana. Porque a gente começa mesmo pensando assim, ó, estou sofrendo, vem pesadelo, vem terror noturno. Depois não, peraí, esse pessoal está reivindicando um negócio que eu fiz lá naquela vida X, então são gente que eu preciso assistir, como que eu posso assistir, qual é a melhor maneira, como eu me protejo e assisto ao mesmo tempo. Né? Então, são conhecimentos que a gente começa a desenvolver. A gente não vai ter uma injeção, não vai ter um remédio, mas a gente começa a ter uma inteligência evolutiva. A gente começa a fazer um desenvolvimento de alguns traços para que a gente melhore essa convivência, a gente melhore essa relação com nós mesmos, reduzindo o autoconflito, porque o autoconflito muitas vezes ele é resultado da falta de lucidez, e estou chamando aqui a falta de lucidez do ponto de vista de conhecimento, de conseguir mexer um pouquinho, dominar um pouquinho o emocional para que você possa ir refletindo e entendendo todo aquele contexto, e a gente começa desdramatizando, e essa desdramatização vai tirando o conflito, através do entendimento, da lucidez e da sua vivência, não do que a gente fala ou do que a gente está colocando. Vamos ver se a Fernanda estiver no Rio de Janeiro, está convidadíssima, Fernanda. Mas se não tiver, Ailton, quando é que a gente vai ter outros pacificários, outros experimentos no laboratório ainda esse ano? A gente vai ter, né? Ainda outros? Nós teremos. Até setembro tem mais 3 aí, além desse de agora de março. Então é só botar aí a agenda aí, se o pessoal tiver, e a gente teremos aí pelo menos mais 3. Ano que vem estamos querendo fazer 8, mas esse ano ainda dá tempo para quem quiser fazer, tem mais 3. Então, tem esse final de semana, dia 18, agora, né? Esse dia 18, você está aí com a... eu acho que tem em maio, em junho, julho e setembro. Exatamente. Em setembro. Aqui, ó, o pessoal já conseguiu aqui a agenda. Já conseguiu. Então, a gente vai também pedir aqui para o pessoal colocar
na transmissão aqui no chat as datas, e se tiver interesse é só entrar no site do IIPC. Ailton, nós estamos chegando, na verdade a gente finalizou, mas eu vou dar uma explorada, aproveitar a sua presença para finalizar com a última pergunta da Luísa. Professor, poderíamos dizer que a autoassistência sincera seria um dos primeiros passos para alcançar um padrão de anticonflito? Uma autoassistência sincera, o que é? É a coerência. É a pessoa ser coerente com ela mesma. E aí não importa qual é a sua realidade consciencial, não importa o que você fez no verão passado, o que importa é você estar coerente com você mesmo. É você saber que aquilo é sua realidade. Se houve influência, se não houve, aí você pesquisa. Mas o bom é você pegar aquilo que é a sua essência, é aquilo que você é. Um dia, 1 minuto de anticonflito e refletir com o anticonflito naquela realidade consciencial. Esse aqui é o meu padrão, esse aqui é meu padrão de energia, esse aqui é meu padrão de pensamento. Agora aqui eu gostaria de ser assim, melhorar isso, melhorar aquilo. Então é a partir desse marco, onde a gente tem essa coerência que a Luísa trouxe, que é o primeiro passo. Então a sinceridade, ela vem da coerência, você ser coerente com a sua realidade. E se a sua realidade for de assistir, de ter mais uma questão de tranquilidade, para ser mais pacificador, também é uma responsabilidade, porque você pode estar em conflito por não estar agindo de acordo com aquilo que te acende, que mexe com a tua bússola, que te enche de energia. Eu adoro falar de anticonflito, me deixa bem. Então, é uma coisa que me interessa, né? Senão não me deixava bem. Então, se me deixa bem, eu quero pesquisar, eu quero entender, eu quero melhorar isso. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, aquilo que te deixa bem, aquilo que te deixa bem intimamente, quando você está sem anticonflito, não é aquela joia lá do shopping que também dá aquela euforia e dá ajuda, não. Mas estou falando da sua realidade consciencial. Aquilo te agrada dentro de você. Né? Não para fugir de você, mas para encontrar você mesmo. Isso mexe com a questão do anticonflito, auto-anticonflito. Maravilha, Ailton. Nós chegamos aqui no nosso momento final. É mais de 1 hora de programa. A gente agradece. É muito rápido, hein? Vamos mexer nesses horários. Muito rápido, aumentar, né, o tempo. Ailton, muito obrigada pela sua participação. Você é um colega querido aqui do Painel Evolutivo, participou desde o início. Então, a gente agradece muito a sua presença, que contribuiu muito aí falando sobre o anticonflito. Espero que você venha mais vezes, dependendo aí da sua agenda, claro. Olha, Alessandra, tá aqui no painel, acho que só esse nome desse painel ele já traz aí para a gente refletir, né? Painel evolutivo. Então vamos refletir em cima disso. Mas eu quero agradecer a você, a toda a equipe técnica, Luciano, Fernando, Luísa, e se eu esqueci de alguém, me ajuda. E aos painelistas, né? Porque sem essas pessoas aí para ouvir a gente falar aqui, né, das nossas vivências, daquilo que a gente pensa sobre um assunto ou outro, isso aqui não existia, né? Então a gente está muito grato, com muito respeito à realidade de vocês, tá? Não acreditem em nada, nem mesmo no que a gente está falando aqui, experimentem, venham para o laboratório, né? Façam experimentos, tirem as conclusões de vocês. É disso que a gente está falando. Maravilha, isso aí, gente. Vá, não acreditem em nada, vão lá fazer os experimentos de vocês e verifiquem na prática. Bem, gente, essa edição do Painel Evolutivo termina aqui. Em nome de toda a nossa equipe técnica, em nome de todos os colegas aqui, muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente semana e até a próxima terça-feira, às 21 horas. Até mais. Obrigada, Ailton. Obrigada aí a todos.